Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E hoje vamos falar sobre a Transmeta. Você já ouviu falar nesse fabricante de processadores? Pois é, a Transmeta era mais um player que existia aí no mercado de processadores no início dos anos 2000, concorrendo contra a Intel, contra a AMD e contra a VIA. Então vamos conhecer essa história e ver quais foram os processadores que essa empresa lançou. Mas antes, como sempre, tenho que deixar aqui meus agradecimentos especiais e dar as boas-vindas aos mais novos sócios do nosso clube de membros, como o Enéas Pereira dos Santos, o Carlos Gil Lopes Rodrigues, o Jean Davidson, o João Maurício Araújo Pinho Filho, o Felipe Andrade, o Vander Zé e muitos outros. É graças a pessoas como essas que eu encontro o estímulo necessário e o apoio financeiro para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Caso você goste dos nossos vídeos, queira ter acesso antecipado aos vídeos, queira ter acesso a vídeos exclusivos, quer ter acesso a lives exclusivas, então considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros. Mais do que esses benefícios exclusivos, você vai estar contribuindo para que eu continue gravando vídeos aqui para o canal. Pois bem, a gente vem contando aqui a história das empresas que concorriam no mercado de processadores contra a Intel e a AMD, especialmente lá nos anos 90, início dos anos 2000. A gente já contou aqui a história da Cyrix, depois a gente contou a história da Centaur, que produziu os chips chamados WinChip, e também a gente já contou a história da VIA. E agora chegou a hora da gente contar a história da Transmeta, uma empresa que apareceu aí com processadores voltados principalmente para o mercado de baixo consumo, mas que durou pouco tempo no mercado e vamos ver o porquê. A Transmeta foi fundada em 1995 para desenvolver justamente processadores de baixo consumo. Ela ficou quietinha desenvolvendo esses processadores e só anunciou ao que veio fazer aí no mercado em 2000, quando ela lançou o seu primeiro processador, o Crusoe, ou em português a gente fala de Crusoe, porque foi realmente inspirado no Robinson Crusoe, né? E esse processador tinha como principal característica, então, ser de baixo consumo, ser um processador eficiente e ter um bom desempenho para esse mercado. Então, voltado para computadores de baixo consumo e sistemas embarcados. A arquitetura interna dele não era x86, e isso diferia-se de todos os demais processadores, né, voltados para computadores do tipo PC que existiam no mercado na época. Ele utilizava uma arquitetura interna chamada VLIO, Very Long Instruction Word, que é uma tecnologia completamente diferente e incompatível com o x86. Ela funciona sendo uma instrução muito longa, por isso VLIO, Very Long Instruction Word, ou seja, palavra de instrução muito longa. No caso, era uma palavra de 128 bits. E aí, dentro dessa palavra de 128 bits, você colocava várias instruções ao mesmo tempo, então o processador recebia várias instruções empacotadas em uma única instrução e poderia, então, executar essas instruções em paralelo ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, né, os processadores, mesmo naquela época, podiam e podem executar várias instruções ao mesmo tempo, mas existe uma unidade dentro do processador que vai detectar as instruções que podem ser executadas em paralelo. Então, por hardware, faz essa detecção de instruções que podem ser executadas ao mesmo tempo. No caso do VLIO, né, a própria instrução já traz instruções que já podem ser executadas em paralelo. Então é um sistema mais eficiente, né? O processador já sabe de cara quais instruções podem ser executadas ao mesmo tempo que ele recebe essas instruções em um único pacote. Mas, como a gente falou, isso torna esse tipo de processador incompatível com os processadores x86. Normalmente, os fabricantes, quando criam um processador com uma arquitetura interna completamente diferente, para compatibilizar com as instruções x86, eles colocam um tradutor em hardware dentro do próprio processador. Então, o processador é híbrido, ele lê as instruções x86, traduz lá dentro para a arquitetura que é usada ali dentro do processador e executa essas instruções traduzidas. Não era o caso dos processadores da Transmeta, né? Então, a Transmeta utilizou uma outra abordagem, utilizando um interpretador por software e não por hardware. Ou seja, o processador em si realmente não aceitava instruções x86.
Mas aí, por software, existia uma camada, um interpretador, que era chamado CMS, Code Morphing Software. E esse CMS fazia a tradução das instruções x86 para as instruções VLIL que o processador entendia. Então, essa tradução era feita por software, não por hardware, como acontecia em todos os demais processadores do tipo x86. Então, é realmente um animal completamente diferente do que já existia. Pois bem, os processadores da Transmeta eram fabricados por outras empresas. Transmeta, assim como a Cyrix, era uma empresa fabless, né, sem fábricas, não tinha fábricas próprias. Então, usava inicialmente usou a IBM, e depois usou a Fujitsu e a TMSC. Tá? Então, isso daí era o que você precisava saber sobre o Crusoe, né? Então, era um processador que aceitava instruções MMX, mas ele não aceitava instruções do tipo SSE. Ele tinha controlador de memória integrado, suportando até DDR266. E aí, em 2004, a Transmeta lançou o sucessor do Crusoe, que foi o Efficient. Né? O Efficient era um processador também VLIL, igual ao Crusoe, mas usando palavras de 256 bits, ou seja, a instrução que o processador recebia tinha mais ainda instruções empacotadas ali para poderem ser executadas ao mesmo tempo. Esse processador passou a suportar instruções do tipo SSE e também vinha com um controlador de memória integrado, suportando memórias DDR266 e 333 MHz. Tá? E aí, bom, o que aconteceu, né, com esses processadores? Né? O grande problema deles é que a Transmeta prometia um grande desempenho, uma grande eficiência energética, etc., mas os testes que a Transmeta fez foram testes em laboratório, usando benchmarks, né, programas de teste de desempenho em laboratório. E essa camada de tradução, que era feita por software, como a gente explicou, de instruções x86 para instruções do tipo VLIL, que era usado pelos processadores da Transmeta, né, esses testes sintéticos, esses benchmarks, né, eles reportavam um ganho de desempenho que era irreal, né, era um ganho de desempenho teórico. E aí, quando o pessoal começou a receber computadores com esse processador, fazer testes com aplicações do mundo real, usando programas de verdade, eles viram que o desempenho estava muito abaixo do que a Transmeta estava divulgando. Né? E a outra questão, no lado da eficiência energética, realmente os processadores dele, teoricamente, né, tinham um consumo muito inferior aos processadores da Intel e da AMD da época, mas, né, isso não se traduziu em melhora na duração da bateria dos notebooks que usavam processadores da Transmeta. Então, assim, foi meio que um impacto aí no mercado, né, um certo fiasco, porque a Transmeta prometia um processador com bom desempenho e com baixo nível de consumo, né, mas na prática o desempenho não era muito bom e o consumo não se traduzia, o baixo consumo, melhor dizendo, não se traduzia em maior duração da bateria em relação a produtos concorrentes. Né? Era uma época que os usuários não estavam muito preocupados com essa coisa de eficiência energética, né? E ao longo do início da década de 2000, né, tanto a AMD quanto a Intel começaram a produzir processadores também de menor consumo, diminuindo o consumo, etc. Né? Então você tem dois gigantes aí produzindo processadores para concorrer com a Transmeta, que concorrem no mercado da Transmeta, acabou tornando os processadores da Transmeta um grande mico aí no mercado. As vendas não foram boas e a própria Transmeta começou a ver que, poxa, não estava bom para eles, então eles anunciaram em 2005 que iam focar no licenciamento das patentes que eles tinham, da propriedade intelectual, né, como é chamado aí no jargão. Então eles passaram a licenciar a tecnologia que eles bolaram. Né? E aí chegou em 2007, eles anunciaram que iam parar de fabricar processadores, né? E em 2008 a Transmeta foi vendida por uma startup, né, chamada Nova Fora. Né? Essa Nova Fora é uma startup que ia produzir, inventar, criar processadores de vídeo. Né? E aí, em 2009, essa startup faliu. Né?
E aí morreu a Transmeta, morreu toda essa história dos processadores de baixo consumo e desempenho, utilizando tecnologia VLIL, né, de empacotamento de instruções e tal. Então essa foi a história da Transmeta. Se você gosta de hardware, uma boa notícia para você é que meu curso de hardware já está no ar, as aulas já estão liberadas. Eu ensino para você tudo que você precisa saber sobre o hardware, sobre os componentes do computador, tanto computador de mesa quanto computadores portáteis. Então dá uma conferida no meu curso, o link está aqui na descrição, ele é baratinho, então venha ser meu aluno, vai ser um prazer ver o seu nome lá na lista de inscritos. Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí a sua curtida, considere se tornar sócio do nosso clube de membros, considere ser meu aluno no meu curso de hardware e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.